Pessoal, há algumas coisas que a gente precisa falar aqui nessa tarde, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Vamos lá, falando do São Paulo. O São Paulo não vem muito bem. O seu técnico vem pressionado de todas as formas aí. O time não agrada a torcida organizada do São Paulo, não agrada boa parte da torcida do São Paulo. E o técnico continua ali prestigiado pela diretoria, e a gente sabe que quando o técnico ele é prestigiado pela diretoria, não tem prestígio nenhum. Porque a diretoria, ela fala que prestigia o técnico e tal, conversa vai, conversa vem, mas no primeiro enrosco aí, há pessoas que estão contando, né, os jogos para a possível demissão do Zubeldia do São Paulo. Aí, com a demissão do Zubeldia, nós temos aí o nome mais forte é o do Dorival Júnior, que saiu do São Paulo quando estava com um contrato, tinha já feito o calendário para o ano seguinte para levar o São Paulo para a Libertadores. Isso eu estou falando do ano passado, tinha todo um projeto. Aí o que o São Paulo fez? O Dorival saiu do São Paulo e foi treinar a seleção brasileira. Nada contra, porque a seleção brasileira é alvo de busca de todo grande atleta e de todo treinador. É de treinar a seleção do seu país. E o do Dorival Júnior não era diferente, ele queria treinar a seleção brasileira. E ele foi em busca do seu sonho. Mas chegando na seleção brasileira, o Dorival mostrou mais do mesmo. Ah, por que o mais do mesmo, Paulo? Eu vou te explicar. O Dorival ele foi campeão do Brasileiro e campeão da Libertadores pelo Flamengo. Jogou bem, buscou, venceu, mas depois que ele venceu lá no Flamengo, que é um baita de um time, e o Flamengo já faz alguns anos que tem um time muito forte, ele deu um apagão. O time do Dorival Júnior parece que apagou, não conseguiu mais jogar. E daí ele foi para São Paulo. E aí ele foi dispensado do Flamengo, aí todo mundo falou que era injustiça, aí algumas pessoas questionaram, falaram assim, ó, não é injustiça. O Dorival ele não conseguiu render depois dos títulos. Parece que ele pegou o time do Flamengo bem bagunçado, conseguiu organizar a casa, mas não deu sequência. Então o time do Dorival depois começou a dar tropeços que não deveria dar, né? Beleza, saiu do Flamengo, mesmo tendo 2 títulos, e foi treinar o São Paulo. No São Paulo, a mesma coisa. No São Paulo, o que aconteceu? Ele foi campeão da Copa do Brasil, um título que o São Paulo até então não tinha. Ele foi campeão da Copa do Brasil e depois o time do São Paulo teve um apagão. O time do São Paulo não conseguia jogar, não conseguia render, mas mesmo assim, com um título que era como eu posso dizer, um título que o São Paulo não tinha, e aí o São Paulo ganha então com Dorival Júnior. O São Paulo fez um planejamento para o ano seguinte. Mesmo o Dorival não rendendo, perdendo alguns jogos, fez um planejamento. O Dorival larga esse planejamento que ele começou no São Paulo e foi treinar a seleção brasileira. E lá ele está assim, uma terra de ninguém. A seleção brasileira não consegue jogar, ele não consegue desempenhar um bom trabalho. Um técnico que tinha como forte colocar panos quentes em alguns conflitos e tudo mais, não está conseguindo fazer a seleção jogar. Muitas pessoas dizem que é questão de dias para que o Dorival caia da seleção brasileira, e as pessoas começam então o coro de volta Dorival para o São Paulo. Aí eu te pergunto, o Dorival Júnior, mesmo estando na seleção brasileira, aí você pode falar assim, não, mas a seleção brasileira não é a seleção, tal, tá, mas convenhamos e venhamos, tem os melhores, não vou falar os melhores jogadores, mas os principais jogadores da Europa, dos principais times estão na seleção brasileira. O caso do Vinícius Júnior, do Rodrigo, e daí do Endrick, que não é titular, mas sempre está jogando, e mesmo assim o Dorival não consegue fazer a seleção jogar. E daí, agora, assim como o Tite teve como um prêmio na sua demissão da seleção brasileira, o Flamengo, que também não conseguiu fazer nada no Flamengo, e agora nós estamos pensando e cogitando em dar o time do São Paulo. Aí também eu tenho uma outra questão. Que treinador você vai colocar para treinar o São Paulo? É complicado, né? Porque no futebol brasileiro são poucos os treinadores aí que tem bagagem, que tem força.
e que estão desempregados aí no mercado para serem contratados pelo time do São Paulo. É difícil, né? Porque o Brasil está escasso de bons treinadores.